Boa noite, meus amigos. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Oi, tia. Boa noite. Tudo bom? Vamos estudar juntas hoje, então. Sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar a nossa convidada para compartilhar conosco o estudo da noite. Aqui. Enviando a solicitação. Já para a gente começar nosso estudo hoje. Oi, mãe. Oi, filha, tudo bom? Boa noite a todos. Gente, boa noite. Mais uma vez o nosso estudo vai ser compartilhado, né? Pra gente, duas cabeças pensam sempre melhor, tem mais a contribuir, a somar. Ainda mais que, para quem não conhece, eu chamei de mãe, mas professora Cecília, que já tem bem mais de 30 anos de estudo sistematizado da doutrina, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, então. Estamos quase terminando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Hoje, para quem quiser acompanhar, a gente vai falar nos itens 24, 25 e 26. E vamos começar falando que no de alguns tem até uma diferença, mas no meu chama-se a infelicidade real. De alguns é um termo, a desgraça real, né? Acho que o teu, né mãe? Que a desgraça real. Confesso que eu gosto mais do termo do meu, porque desgraça é um termo muito puxado, muito forte. Mas eu vou te falar uma coisa aqui nesse... Eu estava lendo, grifando, grifei, rabisquei inteirinho, não adiantou nada, porque daí eu rabisquei cada frase. Tem uma frase aqui, uma delas, né, que é por onde eu quero puxar o nosso bate-papo sobre esse tópico, que se a gente lê ela isolada, chega a ser, assim, esquisita, porque ele diz aqui, né, Delphine de Girardin, né, que diz: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade. Então, tudo isso que a gente pensa que é felicidade, ele está dizendo que é a infelicidade real. E chama atenção, né? A infelicidade é a alegria. Aí você fala, puxa vida, né? O que Delphine estava querendo falar com isso, será? Bom, gente, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os sobrinhos, amigos, professores e com a minha filha Tereza, para quase terminar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. O que você acabou de perguntar, então a felicidade é a aflição? Parece que o próprio título desse capítulo né? Bem-aventurados os aflitos. E no meu livro, realmente, eu tinha o velhinho, comprei o novinho, e o novinho veio, a desgraça real. Qual que é a infelicidade que é a verdadeira? Você acabou de estar colocando aí para a gente que parece que a felicidade que a infelicidade que é boa e a felicidade ruim, não é isso? Mas Pois é. ele vai colocando para a gente de uma maneira tão lógica, e aqui eu vou usar um pouquinho a palavra desgraça real, que o homem acha que é uma desgraça real, que é uma infelicidade, a fome, a miséria, o fogão sem a chama, a morte de um ente querido. Isso ele chama de desgraça.
Isso, ele chama, não, nós, homens encarnados, chamamos de desgraça, de como eu sou infeliz, não tenho um teto para morar, como eu sou infeliz, não tenho nada que comer. E ele se reporta à visão pequena do homem só na vida material. E aí ele vai explicando que a gente tem que ter uma visão para trás e para frente dessa vida. Pode ser que aquilo que nós chamamos de felicidade é que seja desgraça. Como que a gente pode explicar isso? É como ele, até depois dá assim, um exemplo, né, sobre a tempestade, sobre a chuva, e que no final, aquilo que parecia aos olhos uma coisa horrorosa, é na verdade uma coisa boa, porque limpou, arejou aquele fluido pesado. Mas vamos trazer agora para o dia de hoje. Vamos pensar que todos que estão aqui têm uma visão da vida eterna, da vida o tempo todo. Vamos dizer, então, que eu estou agora muito feliz. Para mim, a felicidade hoje é eu ir para uma festa, em tempos de pandemia, mas que felicidade! Vou encontrar os meus amigos, vou fazer isso. É felicidade para mim. Só que a infelicidade, na verdade, é a consequência da sua, entre aspas, felicidade de hoje. Aí eu volto para casa, abraço o meu filho e aí sim ele vai embora. De Covid, por exemplo. Estou colocando, estou trazendo para um tempo real. Aquilo que a gente está feliz, as consequências dessa, entre aspas, felicidade, que não é, porque eu estou só pensando na matéria, eu estou só pensando no bem-estar do meu corpo, do bem-estar físico, no meu trabalho, no meu dinheiro, que parece ser felicidade, isso é só a causa de uma infelicidade que vem lá depois. É muito complexo, mas tem tudo a ver com bem-aventurados os aflitos, né? É que você falou da frase, né? Que a infelicidade está nas consequências da felicidade de hoje, né? Do momento feliz de agora. E aí eu me lembrei do relato de André Luiz, né? No Nosso Lar. Não é o relato. A história de como ocorreu, né? Ele viveu muitas felicidades aqui na vida, né? Na vida física. Então, para quem não conhece, ele era um médico sanitarista. Ele tinha uma família muito bem formada. Uma esposa e, se eu não me engano, não me falha a memória, uns dois ou três filhos. Tinha um pequenininho, né? 3 filhos. Tinha dinheiro, ia para as noitadas e bebia. E a luxúria, né, a questão sexual, ele também não controlava. Então, aquilo para ele era um momento de felicidade. Quem pôde ter quem assistiu o filme, né? Ele nos restaurantes, fumando o seu charuto, feliz da vida, né? Ia para o consultório dele, atendia. Alguns pacientes até fazia algum tipo de caridade, né? Ofertava o tratamento, o atendimento gratuito. Mas, na hora do desencarne, a infelicidade, vamos dizer assim, referente àquele momento feliz que ele viveu, já começou na vida física, né? Pelo câncer que ele teve na área intestinal, se eu não me engano, né? Na área gástrica, intestinal, algo assim. Já em decorrência de todo o seu mau uso dessas possibilidades, né? Feliz, só coisas felizes. Então, o que ele foi vivendo? A hora que ele desencarna, que ele vê, como ele diz aqui, a consequência daqueles momentos felizes que André Luiz passou na Terra. Né? Então, o que era aquela felicidade? Então, para quem não sabe, daí André Luiz passou por 8 anos de momentos terríveis no umbral,
até conseguir despertar a sua consciência e ser resgatado por uma equipe médica. Então, só aí que ele pôde ver qual é a infelicidade real. O que aqueles momentos felizes que nós buscamos nos causam no depois. Então, é a consequência, né? A infelicidade real é a consequência da nossa felicidade, entre aspas, material, mundana, daquilo que nós mais valorizamos. Então, é muito, quer dizer, a grosso modo, é muito contraditório mesmo, né? Aquilo que nos faz feliz, as consequências que vão trazer a verdadeira infelicidade ou a verdadeira a desgraça humana, né? Então, eu também li e reli muitas vezes, porque a gente tem que estar centrado nas coisas que Jesus falou, nos exemplos que você acabou de falar de André Luiz. André Luiz foi um homem bom. Se você analisar aos olhos de hoje, a maioria de nós somos André Luiz, 8 anos de umbral. Por quê? Porque aquilo que, mesmo com toda a caridade que ele fazia, ele via na felicidade algo, ou melhor dizendo, acho que ele não tinha a dimensão de que existia uma vida outra. Então, a pessoa que não vê a dimensão que tem uma outra vida é só agora, acabou, acabou. E muitas pessoas agem dessa maneira. Eu vou ser feliz hoje e agora e ponto final. Amanhã é outro dia. Para nós espíritas e para outros, para as pessoas cristãs, vamos dizer assim, nós somos seres imortais, nós somos seres que estamos construindo o nosso futuro, estamos construindo o nosso destino e que a gente toda vez repete, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, na verdadeira vida que a gente... que está a verdadeira felicidade. Nós nos apegamos muito a essa vida agora, né? Por isso que ele marca tanto, né? O que até no finalzinho, o que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem, seus uniformes, contanto que ele saia vencedor e com glória. Então, o que importa se a gente não tiver hoje a melhor roupa, a melhor comida na mesa, né? Porque eu posso... Até estava assistindo o Fantástico ontem, merchandise, fantástico. E das pessoas que estão indo entregar a comida, porque filmou, abre geladeira, não tem, e às vezes a gente reclama que perdeu a bagagem e os uniformes, né? Eu perdi minha melhor roupa, eu perdi meu melhor filé mignon, enquanto os outros não têm nada. Então, o que importa, conforme o exemplo que a gente deu de André Luiz, é que o soldado saia vencedor, né? Que tenha toda a força e a coragem, como a gente já disse lá em outra live, né? O coração forte, que é a coragem, para chegar no final dessa guerra, né? E se a gente lembrasse todo dia que vai acabar, né? Que nós vamos para essa outra vida, que vai passar, que tenha paciência, eu acho que a gente não teria momentos infelizes. Não sei se você concorda. Concordo. Essa verdadeira batalha que nós estamos falando, porque ele fala várias vezes, é a batalha contra as nossas próprias imperfeições, contra o nosso egoísmo, a nossa avareza, nosso orgulho, a nossa vaidade, porque tudo isso a gente acha que é felicidade, contra o nosso materialismo, contra tudo isso. Então, que batalha que é essa que nós lutamos, né? Aí a gente volta naquela questão de Jesus. Amai ao próximo como a si mesma. Poxa, como que eu posso amar o próximo se eu estou cheia de imperfeições? Se eu não consigo batalhar contra a minha inveja, o meu egoísmo, o meu orgulho, todas essas questões, né? Então, por isso que quando ele fala que a verdadeira infelicidade
são as consequências da nossa felicidade material é muito real. Quantas pessoas da pandemia hoje, quantas vivem momentos felizes, vão contra todas as regras da medicina, das orientações. Então, uma felicidade aparente. E daqui a pouco está lá com o tio, o pai, a mãe, que ele mesmo acabou contaminando. Então, a desgraça verdadeira, a infelicidade verdadeira foi uma consequência de um ato momentaneamente feliz para a gente. Feliz. É feliz, feliz, olha, é feliz, gente, mas eu vou. Qual é o problema? Eu vou até ali, eu vou encontrar, eu vou isso. Quer dizer, um ato feliz. E então, aonde está mesmo a infelicidade? Nas consequências da, entre aspas, felicidade do homem na terra, na matéria, e não no plano espiritual. Eu sei que é difícil a gente falar isso, porque a gente é apegada ao nosso corpo, a gente é apegada aos nossos filhos, aos nossos amigos, às nossas coisas, e quando Deus fala que isso aqui passa no piscar de olhos, passa mesmo. Nós que estamos perdendo tanta gente perto, né? Cada dia que você abre um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, você perdeu alguém que até ontem brigava por tantas coisas e está indo embora. Não, ele não está indo embora, ele está liberto. Ele foi para o lugar onde realmente ele vai conhecer o que é felicidade e o que é infelicidade. Bem-aventurados os aflitos. Oh, meu Deus do céu. E toda essa infelicidade, essa sensação, né, que a gente tem observado, essa loucura por felicidade, que às vezes tem causado muita infelicidade, tem trazido um clima de melancolia na nossa sociedade, né? No nosso lar. Então, a gente se pega naquele momento de como se uma bruma envolvesse você de tristeza, de desânimo. Desânimo que vem de ânimo, ânimas, alma, né? Desânimo é você desviar da tua alma, não dar mais atenção para a sua alma. Então, desânimo, a melancolia te traz toda essa sensação de desânimo, e a gente tem diversos relatos no dia a dia, agora, principalmente na pandemia, de gente que está envolto nessa névoa cinza, nessa névoa espessa, nessa bruma onde o raio de luz não consegue chegar. Porque assim, quando a gente está na sensação de melancolia, do desânimo, desviado de nosso caminho da alma, a gente não consegue muitas vezes acender a própria luz, né? Fazer brilhar a vossa luz. A gente não consegue fazer isso. E essa parte, esse item 25 que Kardec nos coloca sobre melancolia, nem é Kardec que nos coloca, é François de Geneve. François de Geneve foi São Francisco de Sales, que viveu na época, no século XVI, lá no norte da França, quase Suíça, no sul da Suíça. Ele que vem nos dar essa mensagem, ele era de família de aristocratas, mas ele foi um católico fervoroso, e depois, inclusive, a Igreja Católica deu o título de santo para ele. E como era São Francisco de Sales? São Francisco de Sales era conhecido por sua doçura, por sua paciência e por sua gentileza. Olha só, São Francisco de Sales, doçura, paciência e gentileza, vindo nos dar a mensagem sobre a melancolia, né? Então, o que é a melancolia? Na sua origem, de onde vem, né? 4, 5 séculos antes de Cristo, Hipócrates definiu
mais ou menos o que seria essa melancolia, né? Então, ele lançou, que depois foi aperfeiçoado, chamava Teoria dos Humores, onde a saúde do indivíduo era medida por composição de 4 humores, que eram fluidos corporais. Tá? Então, teoria dos humores, composta por fluidos corporais, um deles, a bilis amarela, a outra chamava bilis negra, o outro fluido era o sangue e o outro era o fleuma. O indivíduo, para ter saúde, o indivíduo teria que equilibrar tudo isso. Porém, aquilo que mais prevalecesse desses fluidos, a bilis amarela, a bilis negra, o sangue e o fleuma, era a característica do temperamento do indivíduo. Tá? Então, a bilis amarela, quem tinha em maior abundância era o indivíduo colérico, a bilis negra, o indivíduo melancólico, o sangue, os indivíduos mais populares, o indivíduo flexível, e o indivíduo fleumático, que tinha em maior nível o fleuma, era o indivíduo calmo e sereno. Então, a bilis negra era aquilo que foi predominante no indivíduo melancólico. Mais tarde, a medicina evoluiu e inclusive veio o espiritismo também para explicar, porque 4 séculos antes de Cristo, né, Hipócrates estava começando a estudar, e depois ainda veio a Hahnemann, explicando que é o criador da homeopatia, explicando também essa questão fluídica na interferência do nosso corpo físico. Então, o espiritismo também consegue associar os porquês anteriores, igual você estava falando da infelicidade, né? Somado a essa teoria dos humores de Hipócrates há 4, 5 séculos antes de Cristo. Né? Então, olha como que é profundo e há tantos e tantos séculos essa questão da melancolia no indivíduo. E essa tristeza, esse desânimo, né? Esse desânimo, que ele coloca bem claro. É uma amargura, o ser melancólico, ele é amargo, é uma saudade de um não sei o quê. Sabe quando a pessoa tem uma saudade de não sei o quê? Na verdade, ele está com uma saudade da vida real, que não é essa vida. Essa vida é muito transitória. Então, ele está querendo se libertar, ele está querendo realmente ser feliz. E a felicidade não está aqui. Então, quanto tempo antes de Cristo nós estamos falando de melancolia? Aí vem a ciência, agora vem o espiritismo, explicando que essa saudade... Eu acho que muita gente, às vezes, todos nós, a gente chora por uma saudade de não sei o quê. Parece que tem um buraco, um vazio, e você não sabe por quê. Eu tô com tudo, tô aqui, ó, tô trabalhando, tô vivendo, tô com família, mas me falta alguma coisa. Falta, na verdade, a felicidade real. Na verdade, nós estamos melancólicos às vezes porque nós estamos dentro de uma prisão. E nós comentamos muito com a Jânia semana passada que o nosso corpo, na verdade, ele é uma prisão. Ele é uma prisão da alma. É uma prisão do espírito. Emmanuel coloca assim, bem forte, Emmanuel. Ele coloca que nós aqui, quanto encarnados, é como se nós estivéssemos sepultados na carne. Então, nós morremos quando estamos aqui na carne. Uhum. Então, e renascemos quando a gente desencarna. Então, essa saudade de lá, desse não sei o quê, porque nós somos criados para ser felizes, nós queremos e ansiamos por ser felizes, aí vem e sepultamos nessa armadura que pesa, que desanima muita gente. Porque, na verdade,
Se fôssemos simplesmente materialistas, nós já falamos em aulas passadas do suicídio. Tchau, vou embora. Por que eu tenho que ficar aqui se eu estou infeliz? Mas se nós sabemos que nós estamos presos dentro de uma matéria que há no plano espiritual um planejamento genético de como esse corpo vai ser organizado para se encaixar com o meu espírito, meu perispírito, que este corpo vai ser planejado, né, vai ser organizado no plano espiritual, com algumas provas, com algumas provações. Então, eu fui degradada da minha pátria espiritual, é um degredo de provas, e eu tenho que terminar essa minha prova antes de ir embora. Eu preciso, mesmo que eu queira ir, eu tenho obrigações. E eu, como sou espírita, e vocês que estão aí, a maioria é espírita, os que não forem espírita também, que são cristãos, que acreditam numa outra vida, que não é só essa vida de material, tem uma angústia de uma saudade. Além dessa angústia que ele fala, da melancolia, parece que é uma saudade, né, Jane? Uma saudade de não sei o quê, mas esse não sei o quê aí, dá para estudar, como você começou a estudar profundamente o que é melancolia, e na verdade eu só li, hoje só deu tempo de ler o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dá para você aprofundar e ficar jubiloso e feliz por estar exilado, né, degradado neste corpo. E ainda essa gratidão que nós devemos de ter, como também a gratidão de muitas pessoas que nascem em corpos deformados. Que muitas das vezes, se não é uma expiação, é uma provação, ele mesmo optou por vir aqui e passar por este momento, por essa prisão, entre aspas, por essas provas, por esse conserto da sua alma, do seu perispírito. Passou da pré-escola para o primeiro aninho. Então, isso aqui foi um exercício. Isso aqui são exercícios, né? Então, nós temos a Angélica aqui dizendo que está passando por essa angústia nesse momento. Que a gente pode dizer para você, né? Que essa angústia, essa falta de algo, é preciso que a gente tenha fé. Nós também falamos lá para trás que a cada mal nós temos um remédio, mas o que o remédio que salva todos nós é a fé na vida futura. É a fé de que tudo vai passar. É uma palavra tão boba, né? A gente nem quer escutar quando a gente está doente, câncer, você está com não sei o quê, você perdeu o namorado, você perdeu não sei o quê. Ai, isso vai passar. Isso vai passar é muito sério. Chico fala pra gente, isso vai passar. Tudo é muito passageiro. Mas naquele momento da melancolia, da angústia, parece que é algo tão extenso que nós não vamos dar conta. Então, nessa hora, nós precisamos, Angélica, de entrar para dentro da gente. Dentro da gente, se perdoar, se amar, se fazer uma análise, mas não com a procura da busca de culpa. Nunca nós podemos ter culpa de nada. Não use a culpa. Olha, se isso eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. Nós estamos como nós estamos. E vamos olhar para frente. Para frente com fé em Deus e para frente com a fé no futuro. Haverá um futuro, sim. E há um futuro, né? Hoje eu estou vivendo a vida e tem nosso futuro. Então, deixa a melancolia para trás. Eu acho que Kardec, antes, deixa a melancolia para trás. Ele até depois, eu volto para ver, ele dá umas ideias de um caminho de solução para a melancolia, né? Mas lá antes do Evangelho, segundo o Espiritismo, já lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, Kardec faz o seguinte questionamento, que é exatamente sobre melancolia. De onde surge esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis
se apodera de certos indivíduos. Então ele estava perguntando de onde vem a melancolia, né? A resposta dos espíritos é a seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Olha só, vamos lá, né? Efeito da ociosidade. Aí você pensa assim, mas como assim ociosidade? Se eu passo meu dia trabalhando, se eu tô toda hora tendo que atender alguém, se eu tô dentro de casa, minhas amigas não me deixam mentir que as que têm filho sempre tem que estar dando aula para o filho, tem que estar fazendo a comida, tem que estar faxinando, ouvindo live. Então, assim, como assim ociosidade se eu estou passando o meu tempo inteirinho ocupado, né? Eu tenho a internet, se parou, eu vou lá, assisto uma live, eu vou lá, leio um livro, mas eu tô melancólico porque eu tô ocioso. O que que os espíritos estavam querendo dizer com isso, né? Ele responde que é a ociosidade interna, que são os pontos mortos, como dizia Sheila, esses pontos mortos, né? Você tá se ocupando só de coisas externas. A ociosidade está no ponto interno. Então, ele não estava errado de responder que uma das causas da melancolia é a ociosidade. Então, não está paradoxal. Está falando que é ocioso, sendo que no meu dia a dia eu não paro um segundo. É ociosidade interna. Porque eu não consigo nem tempo para olhar para mim. Eu não consigo esse tempo para trabalhar, como diz Emmanuel, há dois tipos de trabalho, o trabalho-ação e o trabalho-serviço, né? Que é o trabalho-ação é aquele que você vai fazer, nem tá pensando. Você chega no seu trabalho, você liga o seu computador, você coloca a senha, você levanta para pegar a água, daí você volta. Aí você trabalha um pouquinho, vai lá pegar um café e conversa sempre no mesmo corredor com fulano, com ciclano. Esse trabalho mecânico, ele não te possibilita nem a você olhar para si. Então, por dentro, o seu espírito está ocioso, é um ponto morto. Então, ele está desanimado, ele não está no caminho da ânima, da alma. Ele está no descaminho da alma. Então, ele está ocioso internamente. Então, essa melancolia, uma das causas que ele falou para a gente, é o desânimo. A outra é a falta de fé, que a gente já vem estudando esse capítulo inteirinho, né? A fé, mãe da esperança e da caridade, é aquela que a gente teima em falar que tem, mas a hora que a gente necessita da verdadeira fé, a gente vê que a gente titubeou, que a gente não está crendo mesmo e entregando nas mãos de Deus. Como você disse em outra live, daquela oração que Deus está segurando no colo, né? A gente não está se entregando ao colo de Deus. Então, não está se entregando a Deus. E acaba ocupando essa ociosidade que você fala interna, que não é do trabalho físico, a gente acaba preenchendo com coisas fúteis. exato. Você não quer ter. Você pega o computador, você pega o celular, você pega isso, você começa a preencher a sua ociosidade com coisas que não te servem para nada, não te fazem crescer em nada. Não seria mais fácil eu ao invés de ter essa procura para preencher, não é um ócio do trabalho, porque nós todos estamos cansados de trabalhar, mas é um ócio de coisas úteis para nós mesmos. Quando a gente trabalha para o outro, é para o outro. E para nós? É um joguinho que vou ficar aqui? É um programa ruim que eu vou ficar vendo na televisão para passar o meu tempo? Muitas das vezes, a gente faz coisas para passar o tempo, para preencher esse ócio que você poderia estar usando de uma outra maneira, fazendo um bem a alguém, não que você não possa fazer o trabalho. Muito do que nós estudamos aqui, na doutrina espírita, a gente no trabalho da gente, a gente utiliza tratar bem o outro, acolher, a escuta e etc. Mas a gente também pode fazer um trabalho fora daqui.
né? Levar o ovo de Páscoa, como vocês fizeram para as crianças. Ontem o programa dizendo quanta gente está morrendo de fome. Será que eu não posso ocupar meu espaço ocioso, fazer uma comida à noite e entregar em algum lugar? Será que isso não estaria jogando para longe de mim essa melancolia, esse vazio, esse buraco? Com certeza, porque vocês, quem viu o programa, viu a felicidade do outro recebendo uma cesta pequenininha. Que às vezes, se você juntar o que sobra no prato da sua casa, vai para o lixo. Não é? Então, é um ócio diferente. É um ócio da alma. A gente está com esse ócio do nosso interior, né? A gente não está trabalhando o espírito, está só ocupado com a terceira palavra que os espíritos respondem a Kardec, né? Que é a saciedade. Então, de onde surge a melancolia? Da saciedade. Mais uma vez você para e pensa, eu estou saciado de coisas materiais. Eu só estou cultuando o eu estou cultuando a minha matéria, o meu ter, eu ter o carro, eu ter o trabalho. Então, eu estou no descaminho de tudo aquilo que me causa a alegria. Eu estou causando essa melancolia para mim mesmo. Então, e aí eu acho bem legal que você já citou de leve, né? Vendo os espíritos respondendo que a melancolia vem da ociosidade, da falta de fé e da saciedade, o próprio São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, né? Ele traça os caminhos que a gente pode utilizar para sair da melancolia, né? Que ele fala da paciência. A paciência é muito... Ele foi paciente, né? Quando ele esteve encarnado, como São Francisco de Sales. A paciência de que aquilo que você disse, de que vai passar daqui a pouco, né? A vislumbrar essa felicidade mais transcendente. Se eu estiver vislumbrando essa felicidade de que no item anterior foi citado, né, que é a felicidade real, eu consigo entender e não cair nesse desânimo. E uma outra sugestão que ele dá, que é fantástica, que você já citou, mas a grande maioria das obras de André Luiz, em todos os capítulos, tem a palavra trabalho. Não li não vou lembrar de todas do começo ao fim, porque eu não li todas do começo ao fim ainda. Mas em todas ele cita o trabalho. O trabalho como ferramenta de sair da tristeza, como ferramenta para sair da melancolia, como ferramenta para a evolução. Tanto que ele, quando já estava recuperado, André Luiz, foi até o ministro Clarencio para pedir trabalho. É verdade. E ele escutou assim, você ainda não está pronto, vai estudar. Foi. Ou alguém que tinha tido uma vida de médico, né? Não, você ainda não está pronto, vai estudar, André Luiz. Então, falando em provas, né? Nas provas voluntárias que entra agora, bom, então, se bem-aventurados são os aflitos, então eu vou dar um jeito de sofrer. Então, exatamente. Então o homem é bem-aventurado que é o aflito, então vem esse item daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro cilício. Então, o que é o sofrimento? É permitido por Deus, é de bom tom que a gente provoque um sofrimento em nós mesmos. Perigoso isso. Olha que pergunta difícil, né? E ele fala assim, é lícito o homem abrandar suas próprias provas primeiro? É lícito você ter uma prova muito dura e eu abrandar a minha prova? Mas é lógico que sim. A inteligência que Deus deu, o estudo que nós estamos tendo, sim. Abrandar a prova, sim. E provocar uma prova, é lícito? É possível?
que ele chama de silício, né? Essa provocação de uma dor, de uma aflição, de um aflito, de uma angústia, uma melancolia. É lícito eu fazer isso? Para eu poder passar por prova, já que Já bem-aventurados que são. você está falando que eu vou ser feliz se eu sofrer, né? Olha que coisa mais assim, difícil. Como é difícil estudar o Evangelho, estudar Jesus, né? Porque, na verdade, tão pouco falou, nós que estamos aqui tentando compreendê-lo. Bom, será que é? O que a gente acha? Vou fazer perguntinhas aqui. O que a gente acha daquelas religiões que a pessoa fica isolada uma vida inteira dentro do mosteiro, sem conversar com ninguém, sem fazer nada? O que nós achamos da autoflagelação? Isso é uma aflição. Isso nos faz chegar mais perto de Deus? Seremos bem-aventurados se provocarmos tudo isso? Tem os faquires passando fome, Isso! provocando dores, né? Dores. Ou mesmo abreviando sua própria vida. Aí eu tô com uma doença, tô com câncer e eu tô sabendo que os aflitos mesmos é deles o reino dos céus, então eu não vou tomar minha medicação. Ou então ficar em jejum. Isso é bom. Aí sim, você sofrer é bom. Se seu sacrifício que você provocou em você mesmo, e está tão claro aqui no Evangelho, se você tirou a sua blusa, passou frio para acolher uma pessoa que estava com muito mais frio do que você. Você provocou uma aflição, um sofrimento no seu... Mas isso é lícito. Se se o silício, se a gente for para ajudar, tirar da boca da gente, para dar para alguém, esse sacrifício, sim, essa prova voluntária, eu vou tirar do meu corpo o casaco, não vou morrer de frio não, porque se eu tenho um casaco, não vou morrer, vou passar Eu frio. chego até em casa, né? Vou passar frio um pouco. Então, eu provoquei uma dor de frio, uma dor de fome, mas eu ajudei alguém. Agora, aquele silício aqui não ajuda ninguém, não leva nada a ninguém, não é bem visto aos olhos de Deus, né? Por quê? Para quê? Se eu tenho que amar a mim mesma para poder amar o próximo, para que provocar o sofrimento? Deus nos deu a inteligência para a gente se superar das provas, para você ir à luta contra os seus vícios e à luta contra tudo que a vida te traz. Então, esse sofrimento, essa prova voluntária, ela é positiva, sim, se ela for colaborar com outro ser humano. Então, aí sim é uma prova voluntária, é o verdadeiro silício, que a gente lê muito nos livros antigos, das religiões antigas, né? A pessoa se batendo, ou deitando, como você falou, ou... Então, tudo isso não leva nada para lugar nenhum. Né? E acaba beirando, caindo para o viés do suicídio. Praticamente. Porque aí, né, se você vai estar sendo consciente ou inconscientemente, você está provocando aos pouquinhos a sua morte. Eu não vou comer, eu estou procurando a aflição para poder abreviar e encontrar, né, essa felicidade. Mas a vida já está tão cheia de sofrimentos, para que a pessoa vai, né? Ela vai estar, na verdade, ela vai estar buscando mais débitos. Mais para débitos ela, a mesma. para ela poder ressarcir depois ainda. Porque ao invés dela cuidar dela, ao invés dela cuidar do corpo dela, que é a casa do seu espírito, é da sua alma, nós temos que cuidar do nosso corpo, que ele acolhe nosso espírito. Então, ele traz pra gente o espírito. Ele está descuidando
né? Porque de que adiantou na evolução desse ser humano se machucar tanto? Ele está, na verdade, machucando o corpo que Deus deu para acolhê-lo nesta reencarnação, nesta vida, né? Então, tudo isso é muito lindo quando ele chega mais ali no finalzinho. Você quer mesmo, tem vontade mesmo de mudar alguma coisa? Então, não mortificai a vossa carne, não a vossa carne. Mortificai, fustigai o vosso orgulho. Orgulho não é matéria. Então, será que é uma prova voluntária daqui para frente, de hoje em diante? Não vou mais ser orgulhosa. Vou ser mais humilde. Essa é uma prova que mexe com o seu espírito. Ó, diante, nós não vamos mais ficar na flagelação, murmurando, nem na verdade, provocando. Porque nossa luta, gente, não é o nosso corpo que está trazendo. Os nossos defeitos não estão no nosso corpo. Apesar da gente cuidar muito bem, bonitinho, né? A gente vê nós, meninas, os meninos, o Chico, o Divaldo, todo mundo bem arrumadinho. Mas não é verdade? A gente sabe da história do Chico, da história do Divaldo, de todo mundo. Mas trabalhe duramente contra a injúria. Se você é daquelas pessoas que gostam de caluniar, que gostam de fazer injúrias, faça isso como um trabalho. Aí sim, você está brigando com os seus defeitos da sua alma. E ele vai flagiciar o vosso amor próprio. Pode sim. Vamos lá, seu amor próprio, você é muito orgulhoso, você é muito individualista, você não... Aí sim, aí você está fazendo a calúnia. Injúria, calúnia que ele fala. Isso ainda é muito mais importante do que eu flagelar o meu corpo físico. De que me adianta eu flagelar meu corpo físico se eu não vou levar ele comigo? Vai o meu espírito com todas aquelas coisas maravilhosas que eu deixei para trás. A injúria, o orgulho, o amor próprio, a vaidade, a avareza, que são tantas questões que a gente poderia estar fazendo, né? Então, aí nós temos sim o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. À vontade de Deus. Então, aí, nesse sentido, é uma prova voluntária, mas que eu, na verdade, impus para mim. Bom, a partir de hoje, eu vou trabalhar com a questão do meu orgulho. Então, eu vou fazer o flagelo com o meu orgulho. Se alguém chegar, eu tiver aquela vontade, não. Então, eu vou me policiar. Então, tudo isso, aí sim nós podemos dizer que as provas voluntárias e o verdadeiro silício é aquele que você faz com os seus sentimentos, as suas tendências, naquilo que você carrega na alma e que vai junto com você. E não com esse corpo que há de ficar aqui. Passando E que é a função do verdadeiro espírito, né? Domar as suas más inclinações. E o que são as nossas más inclinações, se não tudo isso que você vem falando, né? O orgulho, a injúria, a calúnia, tudo que a gente tem recebido de herança. Recebido não, que nós trazemos de herança quando reencarnamos, né? Como quando diz Emmanuel, quando somos sepultados na carne. Na carne, Não é? Poder falar assim, ao invés de você fazer esse sacrifício, vai aliviar o próximo. Sai do seu aposento perfumado e vá a uma tapera infectada levar consolação. As suas mãos delicadas, vá curar chagas. Tem tanta coisa que você pode colocar para você fazer,
que para você é difícil. É uma prova. Para mim, para você pode ser uma prova. É uma prova eu atender, por exemplo, velar uma cabeceira de uma senhora de idade que está no asilo. Eu não tenho essa tendência, mas eu posso me impor uma prova voluntária que vá ajudar alguém, do que ficar enclausurado num lugar, orando, sem ajudar ninguém. Olha que coisa mais que a gente tem que pensar. Nossa, que pessoa. E são essas provas que a gente se impõe. Às vezes a gente olha um missionário como o Divaldo e acha que também não é imposto a ele ele também provas que são difíceis. Foi muito difícil para ele quando lhe foi pedido para ir todas as vezes no leprosário. Que ele falou de jeito nenhum. Eu não lembro da história completa, é uma coisa que me veio na cabeça agora que você falou de velar uma senhora. Esses serviços, esse trabalho-serviço que Emmanuel disse que vai nos tirar, inclusive, da melancolia, né? E que seriam provas voluntárias. Poxa, eu não consigo ir no leprosário. Eu vou ter que tocar na pessoa, eu vou ter que a pessoa está doente. É como você ir num hospital psiquiátrico e ter que conversar com uma pessoa. Eu ia pedir licença para contar essa experiência. Quando você falou, mãe, eu vou dar passe no sanatório. Mas eu não aguento, mãe, não aguento o cheiro. Eles querem te tocar, eles querem te abraçar. Eu não aguento o que você dizia, eu me lembro perfeitamente. Hoje você vai, não é muito melhor uma prova dessa que está acalentando, que está dando amor, que está dando passe fluídico a uma pessoa que está desencaixada dessa sociedade, do seu próprio corpo, do que você ficar recluso no lugar orando? Olha, eu não estou contra a oração, tá, gente? Não é isso que eu quero dizer. Né? Não é que a oração sem ação, a oração sem ação, ela não tem o mesmo... Não atinge o objetivo dela, né? Como diz a Selmara, que é colocar as ações em ação as potências da alma. Então não adianta orar, coloque em ação essa tua potência da alma, exercitando essas suas virtudes. E esses sacrifícios são... Você está mexendo naquela ociosidade interna dos pontos mortos que dizia Kardec, que disseram os espíritos a Kardec na 943, né? Você vai estar mexendo naquilo que está quietinho ali. O resto tá tudo bom, eu estou fazendo mecanicamente, mas aquilo que está quietinho, que vai contar pontos, como o Divaldo, e todas as vezes ao leprosário, que deve ser muito complicado. Hoje em dia já está diferente, né? Porque o tratamento é outro, já não mata como... Eu não sei falar direito se mata como matava, não mata mais como matava, já é controlado, já não passa, não é tão contagioso da forma como era, os cuidados são outros, mas é um sacrifício que a gente vê que não tá tão... Até um missionário fez esses sacrifícios, né? Ele não é missionário à toa. Então, quer dizer, isso é uma prova voluntária, não é? Você dizia, ai, como, Divaldo, como? E no leprosário todo dia, o outro como? Eu não vou aguentar o cheiro do doente, o outro como? Eu não tenho a paciência. Isso sim é uma prova voluntária. Isso sim a gente pode contar como bônus horas para cada um de nós. Foram 3 itens super importantes do Evangelho, né? Que fala da infelicidade real, que chocou. Eu tive que ler muitas vezes da infelicidade real, né? É a consequência da nossa felicidade material. Muito sobre melancolia. Você deu exemplos maravilhosos de como que a gente pode sair dessa ociosidade, dessa angústia, como fazer tudo isso. E as provas voluntárias, que antigamente prova voluntária era só o verdadeiro silício, né? Se você procurar o que é silício no dicionário, é você se autoflagelar. Autoflagelo. O autoflagelo. De que isso contribui para a sua evolução espiritual? Nada. Então, tem esse capítulo, eu entrei aqui
por conta do Mirgo, não tinha pensado nessa segunda-feira na minha vida desse ano, mas a gente pegou assim, como eu falei na semana passada, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo e fala das bem-aventuranças, né, aos aflitos. Vamos ver se a semana que vem nós conseguimos terminar esse capítulo, tentar passar para um outro, porque a gente precisa de... Acho que Deus... Eu não sei quando vocês começaram, Tereza e Cristina, a estudar essas bem-aventuranças e bem-aventurados os aflitos. Isso tem dado para a gente... fevereiro, algo assim, final de fevereiro, por aí. Nós estamos vendo tanta aflição, tanta melancolia, tanta angústia, tanta coisa, que se não é a nossa fé se apegar, não precisa de ser aqui, não, na doutrina espírita. Nós todos que estamos aqui, alguns são espíritas, estou vendo outras pessoas que estão entrando, porque eu vou convidando aleatoriamente enquanto você está falando. Eu clico aqui e convido algumas pessoas para assistir. Que às vezes acalenta, né, o coração. Aquela menina que falou, nossa, eu entrei aqui, não foi por acaso, eu precisava estar escutando isso. Não é que a gente está dizendo que só isso que basta para a gente. É essa religião verdadeira, né? Quem discute religião não tem a fé. Porque tem fé, não discute religião. Aí é uma fé em Deus único, é uma fé cristã, é uma fé humana. E olha, pessoal, a gente tem que, nesses tempos que nós estamos vivendo, ter um olhar muito humano para todo mundo, um olhar caridoso. Vamos ter um novo mundo? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está passando por um momento mesmo de prova bem grande para o ser humano, perdendo muitas pessoas. E aqui a gente pode dizer, né, que a gente está contando muito que a gente consiga fazer com que o Mirgo fique bom logo, que ele volta aqui para a sua... Não é porque eu vou sair, porque tem sido muito bom eu estar estudando tudo isso, porque a gente está toda hora falando com um, falando com o outro, e as pessoas às vezes precisam de entender, mas por que foi meu pai? Por que meu irmão? Por que o meu filho, né? Eu tenho pessoas que eu conheço que perdeu o marido e o filho, né? O outro perdeu a mãe, o tio, e nós estamos aqui, né? E nós temos que entender. Quer dizer, vocês entendem? Você entende? Lá que eles estão felizes, nós estamos tristes aqui? Não. É difícil a compreensão, né? Que a gente é apegado aos nossos. A gente é apegado aos nossos, é apegado à matéria. Essa aqui é a verdade. Então, essas bem-aventuranças das aflições está sendo um alento, às vezes para 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 12 pessoas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é um alento. Bem-aventurados os que choram, né? Que serão consolados. Eu acho... E vou tentar lembrar, ver onde que está aqui a fala, para encerrar, achei. Que você falou muito bem, talvez esteja capítulo longo nesse momento pior da pandemia, nada é por acaso, até porque essa tristeza, essa melancolia, não... Vinde a mim, a Silmara, vós que estou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo, que é suave, e meu fardo é leve. Então, recorrer a Deus, né? Como a Silmara está falando, e como o ditado popular, ajoelha e ora, né? Com a fé que ele está ensinando para a gente nesse capítulo. E ele escreve, ela, né, Delfine, esperai vós que chorais, para as pessoas, inclusive para a menina que entrou aqui, né, e disse que estava passando por um momento de muita melancolia. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. Então, não se desespere porque você é o que chora hoje, né? Porque o que ri está iludido ainda com essa felicidade material.
E que um dia nós vamos despertar para que essa saciedade que nós temos material não é aquilo que a gente precisa. É Não é? verdade. É verdade. Então, gente, a semana que vem eu acho que a gente termina assim, porque é um bate-bola de perguntas e respostas com ninguém menos do que São Luís. Então, assim, Então já perguntei, é um, responder mesmo, né? né? Quem que somos E nós, né? quem somos nós? Então, uma boa noite a todos. Nós desejamos que passem uma semana refletindo tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, que Kardec veio aprofundar como consolador, né? Nos exemplificar. E contamos com o auxílio de vocês na próxima semana, com seu auxílio, mãe, também na próxima semana, se não comigo, com a Jane ou com quem puder escolher Quem puder. esse Tanta estudo, gente que né, quer para auxílio. falar, eu quero estudar só um item, eu quero expor, né, Tere? E faz tão bem os que auxiliam. Eu Faz. vi Lâmia colocando, a Silmara, que também é uma parceira nossa, com quem a gente vai ter uma live maravilhosa na quarta-feira sobre o perdão. Então, a Sinara Batista, que também é nossa, colabora com frases tão maravilhosas, e todos os outros que aqui entraram. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Mentira! A gente espera vocês na quarta-feira para assistir a Silmara sobre perdão, mulher da Bahia. Então, vai ter muita coisa retada para ensinar para gente. Tá bom? Vai. Boa noite, muito pessoal. obrigada, boa noite. Fiquem com Obrigada a você. Deus. Fiquem com Deus também.